anunciar agora a próxima palestra. Professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral. Eu preciso... Deixa eu ler o currículo. Quem trocou? Iremar, peraí. Professor titular da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva, Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, presidente da Associação Paulista de Medicina, membro titular da Academia Nacional de Medicina, membro titular da Academia de Medicina de São Paulo e diretor-geral do Instituto de Ensino Superior da Associação Paulista de Medicina. E o principal foi meu chefe na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e meu amigo. Eu acho que essa... Eu posso chamá-lo de amigo, hein, professor? Olha, muito me honra, hein? Muito. E é um privilégio. Eu penso que você podia ter começado por esses dois, que são os mais importantes, separado ali, que já estava de imenso tamanho. Muito obrigado. Bom, eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui com vocês e de compartilhar alguns pensamentos sobre a formação do médico aqui nessa nossa terra brasileira e o exercício profissional da medicina hoje, no nosso mundo contemporâneo. Para eu mudar os slides, eu tenho esse aqui mesmo? Vamos lá. Então, vamos ver. Esse aqui. Esse? Perfeito. Bom, vamos começar essa história desde o começo, né? Então, a medicina no Brasil, talvez nós pudéssemos dizer que ela precede de muito a chegada do primeiro médico, como nós entendemos o que vem a ser um médico. Era praticada pelos pajés e aí nós tínhamos uma grande variedade de misturas, de sortilégios, de gestual, com alguma prática fitoterápica. Nós temos pouca documentação a respeito disso, mas nós temos alguma documentação sobre a chegada do primeiro médico no Brasil. E o primeiro médico no Brasil explica muito do contexto do exercício da medicina no século XVI, no mundo, em Portugal em particular. O primeiro médico que chegou aqui, chegou na nau de Pedro Álvares Cabral. E ele se chamava ou João Menelau ou João Faras. Existe uma certa dúvida na documentação sobre exatamente quem era esse personagem. Ele era um médico, e era um médico em tempo parcial. Ele veio na nau do Cabral não porque ele fosse médico e houvesse alguma preocupação com relação à saúde dos navegantes da época. É porque ele era um excelente astrônomo. E ele veio na nau do Cabral justamente para orientar a esquadra na busca do caminho para as Índias, né? Que era o que realmente Cabral pretendia. Alguns acham que ele só veio aqui documentar a existência de terras que já existiam, mas era importante definir exatamente a localização. E o mestre João, ele sabia perfeitamente medir a altura das estrelas e ele definiu a Baía de Cabralha com uma precisão fantástica. Muito bom. Mas ele permaneceu aqui durante muito poucos dias. Continuou a viagem com a esquadra de Cabral. Para o rei de Portugal, ele mandou uma carta também, como o Pero Vaz Caminha mandou uma carta. E nessa carta o que ele explicava era a localização do Brasil. Ponto. Não tem nenhuma informação médica no documentário do João Faras. E João Faras, como muitos dos médicos da época, era judeu, foragido da Inquisição.
a Inquisição era um enorme problema para a população judaica da época, e uma das poucas profissões que eles poderiam exercer, que eles eram autorizados a exercer, era a medicina. Então, eles o faziam, mas como eles sabiam que isso era algo incerto, e medicina era muito pouco valorizada sob qualquer aspecto em Portugal, eles sempre tinham uma outra profissão. Então, no caso do mestre João, era a astronomia. Bom, existiam alguns poucos médicos que vinham para cá para regular a prática da cura. E talvez o primeiro que tenha chegado aqui tenha sido Jorge Valadares, que é um outro judeu que se abrigava da Inquisição vindo para o Brasil. Bom, o Jorge Valadares veio em 1549. Eu só queria que vocês lembrassem essa data, 1549, porque ela assinala duas coisas. Primeiro, que nós passamos 50 anos sem nenhum médico aqui no Brasil. Este foi o primeiro que aqui chegou. E depois, a chegada do Jorge Valadares precede a criação das Santas Casas do Brasil. Então, nós tivemos primeiro as Santas Casas e depois os médicos. Não foi o contrário. Vieram os médicos que se organizaram e passaram a exercer a profissão nas Santas Casas. Não. As Santas Casas chegaram antes e quem exercia a cura e tratava os doentes nas Santas Casas eram os religiosos, eram os jesuítas, sobretudo. Muito bom. Então, basicamente, era esta a situação que nós vivíamos aqui no Brasil, e se alguém tiver curiosidade de saber como era a medicina do período colonial, eu sugiro que vocês procurem esse livro muito interessante, da Ana Carolina Viotti, que descreve com muita propriedade isso. Bom, para se ter uma ideia de como era a prática médica, alguns aconselharam que era melhor tratar com os mais primitivos habitantes daqui do lugar, isto é, as tribos indígenas ou até os escravos africanos, do que buscar um médico de Lisboa. Eram poucos os médicos de Lisboa e eles não eram nada confiáveis. Então, esta é a situação que descrevem o João Ferreira da Rosa e o Curvo Semedo. Eles eram dois médicos muito respeitados em Portugal a seu tempo, já no século XVII. E o Ferreira da Rosa veio para cá para buscar o controle de uma epidemia muito grave de febre amarela em Recife. E ele chegou aqui e fez uma série de prescrições para controle da febre amarela. Então, as prescrições dele para controle da febre amarela eram muito interessantes. Uma delas, ele determinou que em Recife se fechassem todos os prostíbulos de Recife. E qual relação isso tinha com a febre amarela, não se entende muito bem, mas ele achava que isso era importante. A segunda coisa que era importante era disparar alguns canhões de tempos em tempo para afugentar a epidemia. Isto era algo que também era feito regularmente em Recife, mas, ao lado dessas prescrições, que aparentemente não têm nenhuma base fisiopatológica, ele fez algumas medidas que acabaram resultando no controle da febre amarela, daquela pandemia, aquela epidemia na época. Já o Curvo Semedo, um outro médico que passou aqui pelo Brasil em visita, nenhum desses dois ficou aqui no Brasil. De um modo geral, os médicos que vinham para o Brasil ou eram fugitivos da Inquisição ou eram médicos que trabalhavam na medicina em tempo parcial e vinham nas expedições para o Brasil com a ideia de que daqui fossem para as Índias, porque lá o resultado financeiro da viagem era muitíssimo melhor. Então, poucos se aventuravam a ficar aqui. O Curvo Semedo achava que os poucos médicos que aqui existiam eram muito agressivos, muito brutos. O que eles se resumiam a fazer era fazer a purga, era provocar emese
e fazer sangrias. E eles sangravam os pacientes intensamente, e muitas vezes os pacientes morriam, sobretudo em função desse tipo de tratamento. Olha, aqui 1543, só para colocar a data da primeira Santa Casa no Brasil. Então, os primeiros cuidados com relação à saúde foram os índios, depois os religiosos, esses raríssimos mesmo, fugitivos da Inquisição, e alguns indicados pela coroa para virem para o Brasil para resolverem problemas específicos de saúde. Para vocês terem uma ideia de quão era desvalorizado o trabalho do médico, um médico que viesse aqui como físico indicado pela coroa, ele ganhava algo como R$2.000. Já o bispo, que era indicado para cuidar de um determinado grupo de fiéis, ganhava 5 vezes mais. Então, era um salário realmente muito, muito baixo, que exigia que esses médicos fizessem outras coisas. E eu acho que essa é uma situação que nós precisamos ter bem em mente, porque isso pode acontecer. Outra vez. Bom, a formação médica aqui, nessas terras, a formação médica no Brasil tem início em Salvador, com a vinda da família real. Então, com a mudança da capital do Império para o Brasil, nós temos a criação aqui da primeira escola médica do Brasil, que foi em fevereiro de 1808. Então, vou colocar só 2 escolas, depois nós poderemos um pouco mencionar as outras. Então, em 1808, primeira escola de medicina, lá em Salvador, mas essa escola nem chegou a funcionar, a família real já saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, aonde, muito pela influência do José Correia Picanço, o rei de Portugal, Dom João VI, que agora era rei do Brasil também, ele abriu a segunda escola de medicina, que foi em novembro desse mesmo ano, de 1808. Então, no mesmo ano, abriram 2 escolas de medicina, e a escola de medicina do Rio de Janeiro, ela foi instalada no Hospital Militar, lá no Morro do Castelo. Esse morro não existe mais, é o centro da cidade do Rio, ele foi completamente demolido, e a escola médica foi depois transferida em 1856 para uma instalação vizinha à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Bom, eu vou agora dar um salto. De 1808, com 2 faculdades de medicina, apenas uma funcionando, nós saltamos para o pole position do Campeonato Mundial de Faculdades de Medicina. Nós temos 390 escolas de medicina no país, e isso aconteceu em, basicamente, duas grandes inflexões, né? A primeira foi na década de 70. Então, na década de 70, nós tínhamos aqui, olha, década de 70, 94 milhões de brasileiros, eram quase 100 milhões, né? Todos lembram daquela música, são 100 milhões em ação, etc. e tal, na década de 70, Copa do Mundo, e nós tínhamos aqui um número relativamente limitado de escolas médicas e um número relativamente limitado de médicos. Muito bom. Era claro, na década de 70, que havia necessidade de se ampliar o número de médicos no país. Mas, assim que isso foi feito, houve uma repercussão negativa com relação à qualidade desses profissionais. Então, ainda que o número de faculdades de medicina nos pareça hoje, face ao que se comete hoje em dia, algo irrisório, naquela época, aquele número foi suficiente para que nós imediatamente notássemos uma heterogeneidade muito grande na qualidade da formação desses médicos. E a Associação Médica Brasileira, então, fez uma moção ao governo da época, solicitando que eles reconsiderassem.
E aí houve a primeira moratória de curso de medicina no país. Nós tivemos 10 anos de interrupção do curso de faculdade, dos cursos médicos no país, 10 anos, exatamente entre os anos 70 e os anos e o começo dos anos 80. Já quando nós chegamos aos anos 85, 90, mais ou menos, nós voltamos a ter uma multiplicação de faculdades de medicina. Isto permitiu que nós tivéssemos um aumento da população acompanhado pelo aumento de médicos. Então, vocês estão vendo aqui, de 1970 até 2010, mais ou menos, a população cresce e o número de médicos cresce para e passo. Mas, a partir de 2010, aí nós temos uma segunda inflexão, e essa segunda inflexão é muito importante, e o número de médicos passa a crescer de uma maneira desenfreada, sem ter nenhuma relação com o crescimento da população brasileira. Muito bom, chegamos aqui nesta situação de 500 mil de médicos em 2020, e aqui começa a pandemia, e aqui nós temos que nos reposicionar. Mas exatamente aqui, olha, 2010, a razão médico-habitante no Brasil mudou completamente. Nós estávamos com menos de 2, passamos para mais de 2, e nós vamos chegar a níveis realmente absurdos daqui a muito poucos anos. E a população não cresce. A taxa de fertilidade no Brasil é inferior a 2 há muito tempo. Portanto, nós não temos uma população que cresce, ou que pelo menos se estabiliza. Bom, se naqueles números, aqueles gráficos que refletem número de médicos, mostram isso, aqui temos os gráficos que mostram a proliferação das escolas de medicina até 2020, chegando nesse número, vamos arredondar, 390 escolas de medicina. A Índia tem 392 escolas de medicina, mas é importante lembrar que a população da Índia é 1.428 milhões de pessoas, é uma população que é 6 ou 7 vezes maior do que a população do Brasil. Portanto, não faz sentido algum. Já os Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões de habitantes, tem 184 faculdades de medicina, onde o controle sobre a qualidade da educação é completamente diferente. Bom, vamos falar sobre vagas para ingresso. Os números aqui estão bastante desatualizados, né? Porque de 2020 para 2023, muita coisa pode acontecer, e nós vamos ver um pouquinho isso adiante. Nós temos 41 mil vagas para os cursos de medicina no país. Então, o número aqui é redondo, é fácil guardar. 41 mil postos para entrar numa faculdade de medicina. Os estudantes de medicina, de um modo geral, gozam de boa saúde, e, portanto, eles sobrevivem os 6 anos do curso médio. Eles têm uma expectativa de vida que não é diferente da população brasileira, ultrapassa os 75 anos, tá? E a taxa de evasão é muitíssimo baixa. Portanto, temos 41 mil vagas para entrar no curso e temos 41 mil egressos. Outro dia percebi, quando eu falo egresso, as pessoas acham que egresso tem sempre uma conotação negativa. Eu sempre pensava em estudantes de medicina, mas para a sociedade, egresso significa alguém que saiu do sistema prisional, e o que tem uma certa analogia, na verdade. Mas vamos lá, 41 mil. Bom, qual é o efeito dessa expansão? Esses dados que eu vou apresentar são dados de uma organização de
escolas privadas de medicina. Tá, prefeito? Então, sempre bom a gente ter esse outro olhar também. Olha, as escolas médicas, esses 388 ou 390, hoje eu não sei exatamente quantos estão abertos, eles, 65% deles estão na iniciativa privada. E as vagas são maiores nesses cursos do que na iniciativa nos cursos privados do que nos cursos públicos. Portanto, 75%, 3/4 quase, dos egressos das escolas médicas no Brasil vêm do sistema privado. E aqui eu simplifico para nós raciocinarmos as vagas privadas e as vagas públicas. Então, as vagas privadas são 30 mil e as vagas públicas são 11 mil. Vocês veem em azul o crescimento das vagas no sistema público de educação aqui. Houve um aumento de 8.300 para 11.076. Houve um aumento significativo, de 8 mil para 11 mil, é expressivo. Só que, nas privadas, houve mais do que uma duplicação, dobrou o número de faculdades, o número de vagas, de alunos. Bom, e quanto custa isso por aluno? Então, esse também é um cálculo que está um pouquinho ultrapassado, né? Mas aqui nós temos cursos que começam com R$6.000 por mês, eu não sei se ainda tem de R$6.000 por mês, e que outros que chegam a mais de R$10.000 por mês. Tem alguns que estão bem mais do que R$10.000 por mês agora. Mas o valor médio é R$9.000. Então, R$9.000 é o que nós temos, em média, de contribuição mensal desses 30 mil alunos. Alguns acham que, se nós continuarmos expandindo as vagas nos cursos de medicina, logo o mercado vai ficar saturado e nós vamos começar a ter vagas ociosas. Um certo cuidado nós temos que ter. Essa é uma publicação de escolas privadas de medicina, e que eles não estão nada pessimistas, porque, olha, para as 41 mil vagas, tem mais de 1 milhão de candidatos no país. Então, tem 25 para 1, é mais ou menos essa razão. O que significa que tem um mercado promissor nos próximos 10 anos. Dá para aumentar a faculdade de medicina sem ter o risco de que o mercado se autorregule. Isso não vai acontecer. Se alguém acha que isso possa acontecer, 1 milhão de candidatos para 41 mil vagas, eu posso ter o dobro de faculdade de medicina hoje, amanhã, e que eu conseguirei ocupar essas vagas. Tá bem? Bom, e aí o mercado do ensino é muito eloquente, né? Então, nós temos vários conglomerados, um compra a faculdade do outro, eles se fundem, eles se dividem, enfim. Mas temos aqui os mais importantes: Áfia, Ânima, Estácio, UNIT, UNOeste, São Leopoldo Mandique, enfim. Temos aqui as mais relevantes. E se você procurar nas revistas de economia, não nas de saúde, nas de economia, vocês vão encontrar a temperatura, dá para medir a temperatura desse mercado. É um mercado que hoje experimenta uma temperatura muito elevada. Bom, agora vamos fazer uma conta aqui do por que tanto interesse nessa área. Então, vamos imaginar essa conta. Esse diapositivo aqui eu vou ficar mais tempo nele, porque nós não podemos esquecer dessa conta. E amanhã a conta não vai ser bem essa, mas é só a gente repetir. Olha, temos aqui R$9.000 por mês, aproximadamente, por aluno. Os alunos, vários estão aqui, pagam 12 meses do ano. E, portanto, no final do ano, o custo é
100 mil reais. Em 6 anos, que todos vão sobreviver até o 6º ano, são 650 mil reais, aproximadamente. Mas são 30.691 alunos. Aí multiplique 600 mil reais por 30 mil, nós temos algo que beira os 20 bilhões, não vamos esquecer os 3 zeros, os 20 bilhões de reais por ano. Este é um mercado muito interessante. E, olha, esses alunos não morrem, esses alunos não saem da faculdade, e esses alunos, se eles não puderem pagar, o FIES paga. Quer dizer, o FIES são todos os cidadãos brasileiros pagam. E portanto, é algo que não tem inadimplência, é um mundo de sonhos para qualquer empresário da educação. Então, 20 bilhões, é por isso que nós estamos na situação que estamos. 20 bilhões é um argumento fantástico, sobretudo em Brasília, não é? Então, mas é um argumento que ele começa a ser praticado nos municípios. Então, o que significa para uma cidade uma faculdade de medicina, seja ela pública, seja ela privada? Significa a chegada de 100, 200 alunos, que logo serão 600, 1.200 alunos, dependendo da progressão até o 6º ano, na verdade. E pessoas que se elas gastam 9 mil reais para a mensalidade da escola, elas têm que gastar também para a acomodação, para os bares, para as festas, para a restauração, para o comércio da cidade. Toda cidade quer uma faculdade de medicina. Toda cidade quer 600 inquilinos dispostos a investir na economia local. E isso gera empregos, que não são só empregos na faculdade de medicina, aliás, na própria faculdade o número de empregos gerados é bastante pequeno, mas movimenta muito a economia local. Portanto, este aqui é um trabalho da revista da FAPESP, este não é da Faculdade de Medicina. E aí nós começamos agora a ter novidades, quer dizer, uma inovação muito grande, que é a possibilidade de termos cursos de medicina para segmentos específicos da população. Então, este aqui é uma proposta aqui da medicina para a Universidade de Pelotas, um curso especificamente destinado ao MST. Portanto, são apenas alunos desta comunidade ligada ao MST. Bom, agora eu vou fazer um intervalo aqui nesse quadro. É um quadro que é difícil, mas nós precisamos entendê-lo bem. E nós vamos discutir um pouquinho o que se ensina, porque a Ellen me pediu para eu falar sobre formação médica. Então, vamos falar o que se ensina nas escolas de medicina. E eu vou começar falando um pouco sobre o que se ensinava nas escolas de medicina, aquelas duas que foram criadas em 1808. Né? Então, em 1808, o Dom João VI solicitou, e o Picanço, né, o Correia Picanço, eles solicitaram que se fizesse uma matriz curricular, né, uma matriz de competências para os estudantes de medicina na época. E aí o Barão de Aguiar foi encarregado, foi o educador aqui encarregado de fazer a matriz de competências para o curso médico naquela época. Bom, e ele começou a descrever o que o aluno tinha que aprender e gastou uma página para fazer isso. Então, em uma página, ele colocou isso,
E nós aí vamos pensar, puxa vida, uma página é tão complicado, um curso médico, não 6 anos, tantas mil horas de ensino. Será que dá para resumir uma página? E eu estimulo muito vocês a lerem esta página, e lerem e relerem. Esse documento acabou sendo conhecido como O Bom Será. Porque o documento foi conhecido como Bom Será e não Matriz de Competências Essenciais para a Formação e Avaliação do Desempenho de Estudantes de Medicina. Porque no segundo parágrafo ele diz assim: bom seria se os alunos fizessem isso, se eles soubessem isso no segundo ano, se eles fizessem isso no quarto ano e assim por diante. Então, o documento ficou conhecido como Bom Será. Mas, se vocês tiverem a paciência de avaliar as matrizes curriculares do Ministério da Educação, as mais recentes, e o Bom Será, vocês vão perceber que o Bom Será não deixa nada a desejar, exceto em prolixidade. Certamente, prolixidade não faz parte do Bom Será, mas é muito interessante. Então, vamos pegar aqui, logo no primeiro artigo. No primeiro ano, bom seria se o aluno soubesse ler e escrever corretamente o português, a língua portuguesa. Não é? Não é interessante isso? Ele achava que... Isto como dizer, é um sonho que nós estamos perseguindo até hoje. Mas vamos lá. Primeiro ano, saber ler e escrever corretamente o português. Bom, e agora começa a complicar um pouco. No terceiro ano, que ele entendesse inglês e francês, porque eram os idiomas, eu acredito que continua sendo o inglês um idioma franco para a ciência e para a medicina. E, portanto, se até os chineses estudam inglês, por que não nós aqui do mundo ocidental? Mas isso fazia parte do Bom Será também. O Bom Será diz uma coisa muito interessante, que a partir do segundo ano, você vai ter sabatinas e dissertações mensais. Aí ele cria algo que se perdeu em algum momento da nossa história, eu não sei onde isso se perdeu, mas ele cria um fenômeno que se chama avaliação. Os alunos também são avaliados. E o que é interessante é que eles serão avaliados semanalmente. Então, não é que de vez em quando hoje vai ter prova, tem que avisar com 5 anos de antecedência para o pessoal se preparar, não. Toda semana tem. E uma vez por mês tem uma dissertação. E isso era o que o Barão Aguiar sugeria. Mas você escrevia os exames, as dissertações eram em latim. Então, agora a coisa começa a complicar um pouco. As dissertações eram em latim. As conclusões magnas também, porque o curso ele terminava numa conclusão magna, que, aliás, em Portugal termina ainda hoje. Então, bom, basicamente, eram essas algumas... Essas são apenas algumas das observações que nós vamos encontrar no Bom Será. Mas eu sugiro muito fortemente que vocês não deixem passar esse fim de semana, vão no Google, procurem o Bom Será, Conde do Aguiar, e imprimam isso, coloquem na parede ou na porta da geladeira, é muito interessante, é muito interessante. Bom, e agora nós terminamos um pouco o Brasil imperial e vamos para o Brasil república. E aí nós paramos aqui na Constituição, na primeira Constituição da República Brasileira. E nessa Constituição, no seu artigo 43, capítulo 4, diz assim: só é permitido o exercício da arte de curar em qualquer dos seus ramos, em qualquer área, e por qualquer forma, as pessoas que se mostrarem habilitadas por um título conferido pelas Faculdades de Medicina da República Federativa do Brasil. Não é interessante? E aí, como é que faz?
Então, as pessoas precisam se mostrar habilitadas, porque aí existia a ideia de que, quando foram criadas as faculdades, tinha sabatina, tinha prova todo mês, tinha conclusão magna em latim, enfim. E a sociedade inteira ficou pensando que isso continuava acontecendo nas faculdades. E a partir daí não se pensou num exame externo que se aplicasse a todos os alunos, porque se imaginou que dentro das faculdades isso acontecesse. Isso nas faculdades, eu não sei aqui em Rondônia, mas na Escola Paulista de Medicina eu entrei lá em 1971, nunca vi acontecer, mas enfim. Bom, aí o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez uma coisa que eu reputo muito importante, que ele resolveu aplicar aos egressos do curso médio uma prova. E eu não posso deixar de dizer que isso foi um grande passo para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e que deveria ser considerado por todos os conselhos de medicina, aplicarem uma prova para os alunos que são egressos da faculdade daquele estado. Como diplomar não é algo que esteja dentro da esfera da competência do Conselho de Medicina, essa prova não terá o efeito de diplomação ou de restrição ao exercício profissional, mas terá um efeito importante na avaliação da qualificação da educação médica naquela região. Então, vocês vão ver que o índice de aprovação aqui dificilmente ultrapassa 65%. Olha, nenhuma vez ultrapassou 65%. Está em 39%, 45%, 57%, 61,8%, 43%. Enfim, o índice de reprovação é muito alto, o que indica, numa prova que se resume a voluntários. Eu imagino que o voluntário é alguém que tem alguma curiosidade de saber quanto ele sabe daquilo que ele aprendeu nesses 6 anos. É um grupo que deve, isto é uma suposição, mas que deve ter uma qualificação melhor do que os que se esquivaram de fazer essa avaliação. Que ninguém que não sabe nada vai fazer um exame só para sofrer, né? Então, imagino que esse é um grupo selecionado, mas o índice de reprovação é muito baixo, e essa é uma prova que não é nada difícil, é uma prova de conhecimentos básicos. Então, esse é o índice de reprovação. Aí, em 2018, por uma razão que eu não conheço, não tenho a menor ideia, o Conselho deixou de fazer esse exame. Isto é lamentável, é absolutamente lamentável, porque deixar de fazer este exame significa nos obrigar a navegar sem o mestre João, quer dizer, sem alguém que nos diz aonde nós estamos, alguém que olha as estrelas e diga se estamos indo para o caminho certo ou o caminho errado. Mas, enfim, e eu penso que aquele estudante que ao fazer um exame desse e percebe que ele foi reprovado depois de 6 anos e que na faculdade ele não viu os pacientes que ele tinha que ver, não fez os estágios que tinha que fazer, ele poderia muito bem voltar para o governo e dizer, olha, eu, em vez de pagar o FIES, eu devolvo meu diploma porque ele não vale nada, né? Então, essa é uma outra alternativa, mas você precisa da prova para poder consubstanciar isso. Bom, Ellen, eu gostaria, nós podíamos falar bastante sobre esse assunto, mas nós temos que abranger a formação de uma maneira um pouco mais ampla. Então, eu vou tocar um pouco na residência médica. A medicina não é um curso terminal há muitas décadas. Portanto, em muitos países, e muito acertadamente, se exige uma residência médica para que se faça qualquer tipo de atividade dentro da medicina. E aí nós temos, já no século retrasado, na Johns Hopkins, o início de uma forma de
de preparação, de formação de médicos, que é o programa de residência médica, que se iniciou na Johns Hopkins, depois foi padronizado pela Associação Médica Americana, e no Brasil, o primeiro programa que nós temos notícia foi no Instituto de Ortopedia, que fez 70 anos agora, da Universidade de São Paulo, da USP. Depois isso foi levado para os servidores do Rio de Janeiro, depois, na década de 60, acabou se estendendo por praticamente todos os hospitais públicos, sobretudo, e nos anos 77, foi o ano que eu fiz a minha residência, olha que é bem pré-histórica, não? Isto começou a ser regulamentado, né? Primeiro, a residência, que tipo de programa é, depois qual é a carga horária dos residentes, enfim, o que significa isso. E hoje nós temos, no Brasil, 56.255 vagas para residentes por ano. Aí você vai pensar, mas, puxa vida, eu tenho 41 mil egressos, 56 mil vagas é suficiente, mas um programa de residência tem pelo menos 2 anos. Em média, 2 anos e meio. Esses 6.449 programas que existem no Brasil. Portanto, existe um déficit só com esses números. 41 mil egressos, 56 mil vagas para residência autorizada. Existe um déficit de 46 mil vagas de residência. Então, nós temos um curso que não é terminal e, quando você conclui o curso, faltam 46 mil vagas, isto é, o dobro. Tem vaga só para metade dos egressos. Só para metade. Daí você vai imaginar, bom, essas 56 mil vagas estão todas preenchidas. E aí você se surpreende percebendo que existe um grande número, mas não é um médio número, um grande número de vagas ociosas. Vagas que não são preenchidas. Hoje, para vocês, eu não sei aqui em Rondônia como é, mas eu vou citar 2 faculdades de medicina do meu estado. A minha faculdade, Escola Paulista de Medicina, e a Faculdade de Medicina da USP, que é uma faculdade de medicina bem conceituada no país. 40% dos alunos não fazem residência. Por que não fazem residência? Eu vou explicar a seguir. Porque 40% não fazem residência. Algumas razões são óbvias. Tem cursos que têm vagas ociosas porque os cursos são muito ruins. Você tem um programa de residência, não tem doente, não tem cenário de prática, não tem supervisor, né? Ontem, eu liguei para um colega oftalmologista, chamado Rubem Belfort, que é um oftalmologista muito conhecido no país. Nós somos amigos há muitos anos e nós estamos discutindo ética, que eu acho que é muito apropriado para esta reunião. E eu disse para ele, ética é muito interessante, você pode ter um curso de ética na faculdade, mas sabe o que eu acho que é ética, Rubens? Eu vou visitar você lá no departamento de oftalmologia e você, um professor de 70 e tantos anos, você, pelo menos 2 vezes por semana, você atende pacientes junto com os seus residentes. E eu chego lá para falar com você, eu não quero interromper, porque eu gosto de ver aquele movimento, e eu vejo você tratando os pacientes com tanto carinho. Desde o paciente que não encontra o elevador, porque lá, na oftalmologia, tem muito paciente que não encontra nada, porque está procurando o caminho. E aí, desde você ajudando o paciente a achar o lugar certo no elevador, até o paciente está sendo examinado, o carinho com que você atende os pacientes é a lição de ética que os alunos precisam. Eles não precisam decorar o código de ética médica. Isso tem a vida inteira para fazer, mas eles precisam entender o que é a atenção ao paciente. E, para entender isso, tem que ter um professor fazendo isso. Você precisa do exemplo. E se você não tem exemplo, onde é que você vai aprender isso? Não é?
E aí vem algum iluminado dizer que tem que ter uma faculdade de medicina onde está faltando médico. Mas ele vai aprender com quem? Temos sobreviventes da plateia, mas não temos sobreviventes aqui. Agora, voltou. Bom, então realmente, uma das razões é que o curso é ruim e não tem supervisão, não tem cenário de prática. Isso é uma grande possibilidade. Mas tem outras razões, eu já vou explicar quais sejam. Bom, as residências, diferentemente das faculdades, uma faculdade você faz no fundo de garagem, você faz uma faculdade à distância, você faz EAD, você faz uma porção de coisas. Uma residência é mais complicado, porque residência significa treinamento sob supervisão. Então, você precisa da prática. E aí fica complicado, você tem que concentrar nos lugares onde existe um sistema de saúde mais estruturado. Muito bom. E aí, você começa a abrir programas de residência, como há uns 4, 5 anos nós tivemos uma pressão muito grande para abrir programas de residência, e abrimos, mas os programas acabam ficando inativos, porque não tem essa estrutura. A Ellen e eu, nós fizemos residência numa instituição em que, no caso da anestesiologia, nós entendemos que é necessário treinar o residente sob supervisão, então não existe a possibilidade do residente ficar sozinho numa sala fazendo anestesia, isso não acontece. Então, tem sempre um especialista do lado. Mas eu tenho muita cirurgia de membro superior, bloqueios, muito. Cirurgia oftalmológica, muito. Tem um cenário de prática e de supervisão muito bom. Mas eu não tenho o mesmo movimento em cirurgia pediátrica. Eu não tenho o mesmo movimento em obstetrícia normal. Então, eu tenho que ter um número de residentes que é limitado por alguns fatores, que são as possibilidades em cenário de prática em algumas das especialidades. Então, você faz muito de uma coisa, mas não faz tanto de outra. Então, você acaba tendo... Eu só tinha 4 residentes, acho que na época da Ellen, ou 6. Daí eu fui forçado a ter 10. Depois, assim que a pressão do Ministério da Educação saiu, eu tinha uma professora que era secretária do governo passado, hein? E que ela não me dava sossego, então tive que aumentar para 10. Na hora que ela saiu, eu passei de novo para 6. E hoje a gente vive numa situação onde se pode dar qualidade em todas as áreas. Mas eu não sei agora como é que isso vai ficar, mas, enfim, vamos tentando. Mas aqui, ó, cancelaram 987 programas que estavam inativos. Então, vagas há, mas estão inativos. E agora, esses mesmos conglomerados de educação estão começando a entrar no campo da residência médica. Então, não satisfeitos com a ideia de fazer os 380 cursos, 390 cursos de medicina, agora estão tentando entrar nos programas de residência ou de especialização médica. E a especialização não é realizada dentro dos cânones que nós entendemos, a Sociedade de Especialidade, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, assim por diante. Bom, e agora nós temos essa disputa. Houve um fim da moratória e começou essa disputa. Bom, vou só fazer uma consideraçãozinha rápida sobre aquisição de competência. Quando você vai trabalhar na prática, quando você vai desenvolver uma competência, por exemplo, o residente é competente para assistir um parto normal. Perfeito? Bom. Ele começa como iniciante, onde ele só vê, aí ele vai progredindo até o ponto em que ele começa a participar do processo e até o momento em que ele começa a realizar o processo, onde a gente entende que ele esteja competente. Daí ele começa a fazer aquela assistência
com qualidade, não só conseguir fazer do começo ao fim, mas fazer com qualidade. Depois ele, a partir do momento que ele começa a fazer já com qualidade, ele está apto para trabalhar nesse campo. Só que a obstetrícia não se resume à assistência ao parto normal, não? Então tem outros estágios que ele tem que passar, outras competências que ele tem que adquirir. Tem alguns médicos, esses Q1 que estão ali em azul, que não precisam 3 anos para adquirir competência, ou 2 anos e meio. Ele adquire em 6 meses. São muito dedicados. Tem outros que precisam 2 anos. Tem alguns que conseguem, no final de 3 anos, estar competente, mas tem outros que não. Que terminam os 3 anos, ele ainda não está com um nível adequado de competência. Então, o que acontece? Você precisa ter supervisão e você precisa ter, de novo, vamos voltar para o Conde Aguiar, você precisa ter avaliação. Então, você precisa avaliar os seus residentes o tempo todo, para que você possa fazer com que aqueles que não estão conseguindo adquirir as competências dentro do tempo necessário, o façam. Então, você tem que corrigir o rumo de alguns. E isto é algo que exige uma presença de um supervisor qualificado, treinado, capaz de entender isso e capaz de corrigir esses desvios de rota. Porque se você colocar alguém não competente para atender os pacientes, você vai aumentar o número de complicações e vai dar trabalho aqui para os nossos conselheiros, que vão ser justamente ativados por insucesso que possam estar associados à falta de competência. Então, isto compromete a segurança do paciente, com certeza. Então, o que eu proporia é que, é uma opinião pessoal, mas, de repente, eu tenho aqui o privilégio de poder compartilhar esse ponto de vista com todos os senhores aqui e os nossos conselheiros aqui de Rondônia. Veja lá. É necessário selecionar bem o aluno que entra no curso médio. A seleção não é simplesmente uma seleção de... O senhor passou na frente da escola, entra e fica. Ou o senhor prestou um exame, tirou uma nota razoável e fica. Tem muito mais coisas, além disso, que precisam ser consideradas. Mas depois que ele entrou no curso, ele tem que se beneficiar de avaliação contínua. Alguns sugerem que se faça testes do tipo progresso, que é você avaliar se as mesmas competências ao longo do curso e ver se ele se aprimorou ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Mas é importante que isso seja complementado com um exame final, um exame do tipo exame de ordem. E um exame que tem o caráter reprovatório. Eu queria perguntar, Ellen, você entra no avião para ir para Brasília, quando o Conselho Federal te chama. Se você souber que o piloto nunca foi avaliado, mas ele fez uma escola que foi aprovada pelo MEC, não entra. Nem no ônibus você entra, nem no táxi você entra. Ninguém te dá uma carteira de motorista simplesmente porque a autoescola foi autorizada. Sobretudo uma carteira de motorista profissional. Você vai dirigir um ônibus escolar. Um ônibus escolar, tem lá 50 crianças dentro do ônibus, você põe os seus filhos no ônibus, mas o motorista nunca fez uma avaliação. Calma, peraí. Sim, não, né? Meu filho não entra nesse ônibus, nem eu, e pronto. Então, mas os médicos, sim. Todos. Então, deixar alguém clinicar sem um exame é irresponsabilidade. E deixar-se tratar por alguém que nunca foi examinado é irresponsabilidade também. A menos que você não tenha outra alternativa, que eu penso que é o nosso caso. Bom, mas aí você vai selecionar o aluno para uma
para uma especialidade. Ele vai para uma especialidade e ele deveria ser avaliado na especialidade. E se ele... na especialidade até é mais fácil, porque você tem alguém que está supervisionando todos os seus atos. Deveria ser, pelo menos, assim. E aí, mas você deveria fazer uma prova. Em muitos países sérios, tem-se uma prova chamada um board, né, da especialidade, e você faz aquilo. E nos países mais sérios, você renova o board de tempos em tempos, cada 5, 6 anos. E eu já vou concluir explicando por que precisa renovar ou recertificar o diploma de medicina. Mas antes de entrar nesse campo, nós vamos explicar algo que eu estou devendo para vocês, é por que tem gente que desiste de fazer residência médica, apesar de repente, ter a possibilidade de fazer uma residência num hospital bom, numa instituição de qualidade. É porque ele sabe que, quando terminar a residência médica, ele vai procurar trabalho. E ele vai encontrar essas vagas. Hospital Geral do Grajaú, R$ 1.500 para trabalhar 24 horas por semana. R$ 4.500 no Centro Médico de Moema, um bairro bom lá da cidade de São Paulo. R$ 4.500. Para aqui, na Zona Norte, 4.500. Aqui, Clínico Geral em São Paulo. Eu não enxergo bem aquele número lá, mas não é nada atraente. Depois aqui tem esse que eu enxergo melhor aqui, R$ 5.000. Muito bom, 40 horas, R$ 5.000, 40 horas. Prefeitura da Praia Grande. Aí tem Cidade de Santos, mais ou menos esses mesmos valores. Aqui tem uma novidade. Aqui em Minas Gerais, o pessoal tem umas coisas... Não é Minas Gerais, no Brasil inteiro nós somos muito inovativos, mas aqui em Minas eles conseguiram fazer um negócio fabuloso de concurso. Eles pegaram e abriram vagas para diferentes especialidades, que aqui eles resolveram chamar de categorias. Eu acho que categoria realmente é interessante. Aí tem anestesista, a Ellen e eu lá, vamos trabalhar, ganhamos R$ 6.385 por 24 horas. Mas se eu for cardiologista, eu ganho 11.900. Bom, nem 11.900, nem 6.000 é razoável, mas qual foi a razão para eles diferenciarem isso? É porque todas as especialidades que têm acesso direto são especialidades onde o indivíduo fez 3 anos, fez 2 anos, e cardiologia ele tem que fazer 4 anos, 2 anos de geral, de clínica geral mais 2. Então, ele tem 2 especialidades. Aí fica uma coisa muito interessante, porque ele foi contratado para fazer cardiologia. Eu, por exemplo, gosto de tocar piano, posso ter um diploma de pianista, mas eu vou ser contratado para fazer anestesia. Então, não faz nenhum sentido fazer essa diferenciação, entendeu? Porque ele não vai fazer a clínica geral ali, ele vai fazer cardiologia. Então, inventaram isso, o que só confunde, porque cria um ambiente muito tumultuado no processo de seleção. Mas o resultado é o mesmo, quer dizer, isso dá como resultado uma remuneração insuficiente. E aí alguns dizem, mas devia ter uma carreira de Estado para médico. Devia. É impossível, porque não há dinheiro para tanto. Mas, por exemplo, teve lá uma tentativa em Minas Gerais de dar um auxílio paternidade, maternidade para os juízes aí de R$ 57.000 por filho, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Então, não tem dinheiro para umas coisas, mas tem para outras. Enfim, é uma coisa muito complicada. Bom, eu vou agora ainda aproveitar que ainda tem sobreviventes aqui e vamos concluir falando um pouquinho sobre a aeronáutica. Esses aviões, para quem gosta de aviação, é entusiasmante, né? Porque
máquinas fantásticas, né? E esses são os aviões que vão entrar no mercado europeu esse ano, essa década. Então, os aviões vão ser lançados esta década. Tá bom, interessante. Então, é uma lista de fotos de aviões. Este aqui é o Boeing 777-9, lançado este ano, 2023. Ele tem um alcance de 13.500 quilômetros. Tem uma autonomia fabulosa. Transporta 426 pessoas. Custa 2 bilhões de dólares. Será que eu preciso submeter o piloto desse avião, a tripulação, a algum tipo de treinamento e avaliação? Ou simplesmente basta ser formado numa faculdade aprovada pelo MEC? Não sei. Mas, agora vamos pegar dois pilotos fantásticos, né? Dois pilotos fantásticos que são, o de cima vocês conhecem bem, né? O nosso caríssimo Santos Dumont, e embaixo o Barão von Richthofen, que foi um as da Primeira Guerra Mundial, né? E era o Barão Vermelho. São grandes nomes da aviação. São pessoas que têm coragem, têm gênio, têm talento, gostam de aviação. Vocês subiriam no 999 do Boeing 9997 com esses dois na cabine? Mas de jeito nenhum. Vocês iam lá pedir autógrafo deles, fazer uma selfie com eles, mas se eles ligarem o avião, vocês descem, porque eles fazem coisas fantásticas. Se eles estivessem vivos, fariam coisas fantásticas, mas para você pilotar aquele avião, você precisa ter um treinamento específico para aquele avião. Então, quando a Airbus resolveu produzir aqueles aviões que eu mostrei para vocês, e este Boeing com esta cabine, ela também trabalhou uma escola de pilotagem e selecionou pilotos na quantidade suficiente para pilotar todos aqueles aviões. E dá uma educação permanente para esses pilotos, para eles se manterem no melhor desempenho possível toda a vida profissional dele. Então, é isso que esta é a fórmula. Alguém aqui no país sugeriu o que fazer com os 500 mil de médicos que nós temos no país? Quais são os planos que guardam para nós? São planos secretos, nós não temos a menor ideia do que... E eu penso que ninguém tem ideia do que vai fazer conosco. Mas, enquanto estiver rendendo, é bom. E aí, acaba-se o veto agora, em fevereiro do ano passado, acabou o veto, e a primeira portaria do Ministério da Educação é abrir de novo as faculdades de medicina. Nós vamos ter outra vez uma aceleração naquela curva que vai ser totalmente vertical. E aqui saiu no Valor Econômico, aí, anteontem, essa semana, uma das empresas aqui já querendo dobrar o número dos seus alunos de medicina. Bom, nós estamos falando só dos que estão aqui, mas aí surge uma ideia de novo, quer dizer, tem uma história, outro dia eu escrevi uma crônicazinha assim, que é, não sei de onde tiraram essa ideia de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, porque o Mais Médicos caiu duas vezes no mesmo lugar, cai em Brasília, cai raio, um raio atrás da outra. Então, aí saiu um Mais Médico de novo, sem diploma. E aí você vai ver qual é a aprovação dos que resolvem fazer o diploma. E a aprovação é essa: 97% dos que se candidataram ao Revalida em 2022, o ano passado, foram reprovados. Então, foi o mais baixo índice de aprovação na história desse país. Então, pronto. E eu vou terminar aqui com
esse senhor aqui, eu comentei um pouquinho sobre a vida dele com a Ellen, chama Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto é um médico. Ele foi o fundador da Academia de Medicina de São Paulo. Ele dá o nome ao centro acadêmico da minha faculdade, dá o nome à atlética da minha faculdade, tem nome de rua, tem uma estátua no centro de São Paulo, que foi erigida não por políticos, foi erigida pelos colegas de profissão que o reverenciavam. Mas ele tem uma história muito interessante. O Pereira Barreto, ele não é formado no Brasil, ele foi formado na Bélgica. Ele foi formado na Bélgica, na Universidade de Louvain, por onde passou Vesalius, passaram pessoas extremamente ilustres na história da medicina. E ele se deixou influenciar com muita intensidade pelos pensamentos do Auguste Comte, que veio para o Brasil defender ideias positivistas. E é muito interessante porque o positivismo do Comte tem como um dos pilares a liberdade profissional. E entendendo que não deve ser um diploma que impeça que alguém exercer uma profissão. Isso foi interpretado de uma maneira tão radical, talvez até esse pessoal que veio com a história do Mais Médicos de novo também tenham lido só a primeira página do livro do Comte. Mas que no Rio Grande do Sul, durante umas boas 2 décadas, você não precisava ser médico para exercer a profissão. Na Constituição do Rio Grande do Sul, que foi uma adaptação da Constituição de 1891, se não me engano, positivista, muito influenciada pelo Comte, que você ia lá para o Rio Grande do Sul, só dizia, eu quero fazer medicina, você se inscrevia, ganhava o registro e fazia. Não precisava ter diploma. Hoje você precisa ter um diploma, se você for formado no Brasil. Se você for formado fora do Brasil, você entra no Mais Médicos, artigo 16, você está dispensado para fazer a revalidação. Será que isso tem alguma coisa a ver com o Auguste Comte? A impressão que eu tenho é que o pessoal nem leu Auguste Comte, nem sabe quem é esse senhor. Mas sabe que o Luiz Pereira Barreto, quando ele resolveu voltar para o Brasil, depois de ter sido convidado para ser professor na Bélgica, ele resolveu fazer o revalida da época dele. E aqui está o trabalho dele de revalidação do diploma. Então, eu queria concluir essa minha apresentação com a revalidação do diploma de Louvain, de um dos ícones da medicina brasileira, que entendeu que, para voltar para o Brasil, ele tinha que seguir a legislação brasileira e ter o seu diploma reconhecido. E fez uma outra tese, e defendeu essa tese na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, naquela época, foi 1865. Bom, é uma imensa satisfação perceber aqui que, depois de toda essa conversa, tem algumas pessoas que estão acordadas ainda, e eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, e por favor, ao vosso dispor. Muito obrigado. Alguma pergunta? Superou minhas expectativas, professor, gostei demais. E esse último slide é fantástico, né? Porque a revalidação tem sido um problema crônico, né? No Brasil, a revalidação de diploma, aqui a gente tem muito problema com a revalidação. E eu queria pedir para o Cleiton, que foi quem idealizou aqui em Rondônia, nós fizemos prova. Copiamos o modelo de São Paulo e nós fizemos 3 anos, né, Cleiton, de prova, com voluntários, opcional e tal. Mas eu queria que você contasse essa historinha aí um pouquinho. Então, em 2014, foi a primeira prova que a gente fez.
Era a mesma prova do CREMESP, foi aplicada por 3 ou 4 anos, salvo engano. Os resultados foram tão decepcionantes quanto em São Paulo. Até interessante aquele salto que teve em 2012, foi exatamente porque a prova do SUS em São Paulo passou a dar ponto, na verdade, né, para quem tinha feito a prova, porque o resultado era sigiloso, né? A gente tinha o resultado coletivo, só não tinha o resultado individual, quem fazia a prova que tinha o resultado individual. Acho que serve, como o senhor falou, para a pessoa até se autoavaliar, ver as suas limitações. Eu acho que todo mundo tem suas limitações. Mas dá um diagnóstico muito interessante a respeito da formação, porque é uma prova que consegue, de cada questionário, o resultado que a empresa mandava, não lembro qual que era a empresa que fazia, de acordo com cada questão, ela fazia uma análise de qual que era a deficiência de cada área, de qual área, Então, dava um diagnóstico bem interessante. Aquela prova foi uma pena não existir mais. E a perfeita colocação que o senhor colocou, a prova de suficiência para nós todos, eu acho que é extremamente necessária. A gente precisa provar que nós somos capazes para quem mais precisa de nós, que são os pacientes, né? A medicina não existe por causa do médico, a medicina existe por causa de quem precisa dela. Então, exatamente, parabenizo mais a sua colocação. Muito obrigado. Posso contar um caso? Mas não me deixe contar muito, porque senão eu me estendo. Há uns anos, foi uns 10 anos, eu recebi um convite, de vez em quando você recebe uns convites assim, nossa, que sorte que eu tenho, né? Um convite do governo de Taiwan para fazer uma visita àquela ilha. Teve uma razão para ter esse convite. Nós trabalhamos junto com eles na Associação Médica Mundial durante algum tempo, então, e defendemos alguns pontos de vista que achávamos que tínhamos que defender dele. Bom, nós fomos convidados aí, eu fui para Taiwan, só localizando Taiwan, China nacionalista, tem 25 milhões de pessoas que moram naquela ilha, mas é um local que é muito conhecido por alta tecnologia e um desenvolvimento humano muito alto. Muito, é muito mesmo. Então, 25 milhões de pessoas não é um lugar pequeno, de jeito nenhum. Tem problemas grandes, enfim. E aí, um pouco antes da ida, alguém me telefonou de lá e disse: o que o senhor gostaria de ver em Taiwan? Eu gostaria de ver o sistema de saúde de Taiwan. Eu gostaria de conhecer a educação médica em Taiwan, como é que faz a formação médica em Taiwan. E gostaria de conhecer o departamento de anestesia e terapia intensiva igual ao meu. Para eu ter fazer um benchmarking, como as pessoas dizem. Aí fui para lá, eles me organizaram isso. Me fizeram em alto estilo, porque quem me deu uma aula sobre o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, lá não é único, Público de Saúde de Taiwan, foi o ministro da Saúde. O diretor da faculdade mais importante de lá me falou sobre educação, passou um dia comigo lá discutindo educação. E lá no departamento fizeram uma festa para mim no departamento. Foi muito bacana, foi espetacular. Mas eu vou falar sobre a educação. Então, a pessoa que me recebeu era diretor da faculdade mais importante do país, professor catedrático de gastroenterologia, que na sua vida clínica se dedicava à endoscopia digestiva alta. Então, era uma pessoa de 50, perto de 60 anos, que tinha uma atividade focalizada, como quase todos os médicos têm. No começo você faz um pouco de tudo, depois você faz menos de tudo, mais de alguma coisa específica, e depois você fica muito fazendo algo muito focalizado mesmo. Bom, então ele disse assim, aqui em Taiwan é simples. Todo ano, o governo e a Associação Médica se reúnem e definem quantos médicos precisamos.
e definimos quantos médicos nós precisamos em função dos programas de saúde que nós planejamos colocar em prática. Mais ou menos como o Airbus faz na França. Que aviões que eu quero colocar, quantos aviões, qual vai ser o tráfego aéreo, quantos pilotos eu preciso, e daí eu determino quantas vagas eu preciso. Simples, simples. Pronto. Então, eu preciso X vagas de médico. E como eu cheguei no X? Porque eu vou desenvolver um programa de controle de cardiopatias congênitas, eu tenho que ter tantos neonatologistas, tantos intensivistas neonatais, tantos anestesistas pediátricos, tantos cirurgiões pediátricos, tantos cardiologistas pediátricos. E aí eu sei toda a linha de cuidados para aquele programa e eu defino quantos profissionais eu vou ter. Somo todos os profissionais de todas as áreas, de todas as linhas de cuidado que eu pretendo implementar ou reduzir a atividade, e tem lá X médicos que eu vou precisar. Quantas faculdades de medicina podem abrir aqui? Quantas quiserem. Mas todos os alunos, quando terminam o curso, nós não vamos lá visitar a faculdade, para ver se a faculdade tem ou não tem isso, aquilo. A faculdade diz que tem, é porque tem. Se vier aqui uma denúncia de que não tem, aí a gente vai lá ver e fecha, e depois não abre nunca mais. Então, não tem, eu vou mandar uma cartinha para dizer que precisa se ajustar em 10 anos. Não. Vai lá e fecha. Disse que tinha e não tem, pronto. Bom, então, tá bem. Então, tem X vagas. Quando chega no fim do curso, os alunos fazem uma prova. Os alunos da faculdade X foram muito mal? Fecha as vagas na faculdade X. E se tiver alguma outra faculdade que queira abrir, ou se as que existem quiserem aumentar o número de vagas, podemos estudar, mas é em função do resultado da prova, dos alunos. Então, uma faculdade, quando termina o curso e o aluno vai para a prova, a faculdade está morrendo de medo que o aluno vá mal. Porque isto é direta para a faculdade. Então, você não... Sabe, o aluno está indo mal no 4º ano, nossa, fica todo mundo em cima dele, para acertar o caminho dele. Porque, senão, chega no 6º, ele termina, faz uma prova, se dá mal e pronto. Acaba com a faculdade, com todo aquele esforço da faculdade. Então, existe um investimento muito grande na seleção dos alunos e no acompanhamento dos alunos, para que todos eles saiam bem. Bom, daí os alunos fazem uma prova. Aí a Ellen tira 9 na prova, 9 em 10, e eu tiro 6 em 10. Bom, fui aprovado, ela foi aprovada. Ela está aprovada lá na frente, então ela vai... Que especialidade a senhora quer fazer, doutora? Quero fazer anestesia, dor, terapia intensiva. Ótimo. Que residência a senhora quer ir? Para esta. A senhora escolhe. E escolhe. E quando chegar no Zé Luiz, eu queria fazer anestesia, dor, terapia intensiva. Com a sua nota não tem mais vaga. O senhor vai fazer outra coisa. Ou então não vai fazer nada, mas é o que o senhor pode fazer. Bom, eu vou fazer a especialidade que me coube, ela vai fazer a especialidade que lhe coube. Daqui a 6 anos, ela tem que mostrar, tem que fazer uma prova. Quando terminou a residência, tem que fazer uma outra prova, para saber se ela foi aprovada no board da especialidade dela. Se ela não for aprovada, ela vai vender alface ou computador, mas não vai colocar paciente em risco. Entendeu? Eu vou só recordando de uma coisa sua aqui agora. Só vou concluir. Não me deixa esquecer. Não pode, é o paciente, como você disse, em primeiro lugar. Não, mas e ela fez 6 anos de curso, mas... Sim, mas é o paciente. São as crianças do ônibus. São os 422 pacientes do avião. Não. Ela tem que passar no board. Então, passou no board.
Passou no board, e agora, a cada 6 anos, ela tem que mostrar que ela está se atualizando. Daí eu perguntei lá para o professor chinês, falei, escuta, mas o senhor é catedrático, professor, diretor da principal faculdade aqui. O senhor vai ter que mostrar que o senhor se atualizou? Ele falou, pois é. E isso para mim é duro, porque eu tenho meus problemas administrativos, meu foco é endoscopia. Porém, se eu quiser dizer que eu sou especialista em gastroenterologia, eu tenho que me atualizar em todo o espectro da gastroenterologia em 6 anos. Eu tenho que rever tudo em 6 anos. E lá eles têm um cartão, que é um cartão como esse, assim, que tem, naquela época, tinha um código de barra. E você, então, eu fui fazer assistir umas aulas assim, você teve esse curso aqui sobre Direito e Medicina. Ótimo. Então, eu passei na entrada e passo na saída. Isso está na minha conta, lá no equivalente da Ordem dos Médicos, lá na Associação Médica lá de Taiwan. Em 6 anos, tudo isso é acreditado. E eu, então, continuo clinicando. Isso de ser mais, puxa vida, mas eu tenho 68 anos. Eu tenho que continuar fazendo, aí é que tem que fazer mais. Entendeu? Porque quando eu tenho 73 anos, eu tenho que renovar a minha carteira de motorista a cada 2 anos em Portugal. E a cada 5, acho que aqui no Brasil. Né? Mas por que que... E se eu for motorista de táxi, eu não renovar minha carteira, o que faz? Eu vou ser penalizado? Eu não consigo, não aceito. Eu vou ser protegido, não vou ser penalizado. Porque eu não vou matar ninguém e não vou me matar. Eu preciso renovar minha carteira. Então, o médico tem de renovar a sua carteira. Em 1978, quando eu tirei o meu título de especialista, nenhuma técnica de anestesia que eu fazia naquela época, eu faço hoje. É outra coisa, são aviões completamente diferentes. Sabe? Eu sou um santo de mão naquela cabine de avião. Não é aceitável. Eu preciso passar minha carteirinha. Eu preciso fazer a recertificação. É inaceitável um médico ter sido formado há 30 anos e não demonstrar que ele conhece a medicina de hoje. Desculpe, eu fui mal educado. Não, mas o caso é interessante. O professor José Luiz é um exemplo para todos os ex-residentes de anestesiologia. Para mim, principalmente. Né? E quando eu escolhi fazer anestesiologia na Unifesp, era exatamente porque, na época que eu estudei, era a única residência do país que passava pela clínica médica antes. Né? Então, todas as residências do país eram 2 anos, a Unifesp eram 3. Então, a gente fazia clínica médica, nefrologia, neurologia, fazia todos os ambulatórios para depois ir para o centro cirúrgico estudar. E isso era um problema para a gente, porque quando a gente chegasse no final da residência, né, tinha a tal da prova do título superior de anestesiologia, que os residentes da Unifesp eram obrigados a fazer, porque a gente ainda estava no programa da residência 1 ano depois. Assim, a residência tinha 2 anos, e o título ele só pode ser feito por quem tivesse 1 ano a mais. Né? Então, a gente recebia o título de especialista com ME1 e ME2, as 2 provas do ano 1 e do ano 2, e o título superior de anestesia, que é a mais do título de especialista, era no ano depois, e nós éramos R3. Então, os R3 da Unifesp tinham que fazer essa prova. E a gente fazia com orgulho essa prova. Né? Pelo menos na minha turma, né? da minha turma, de 6 passaram 5 no TSA. Né? Não sei se o senhor lembra disso, mas eram 6 residentes, 5 passamos, né? Eu passei, graças a Deus. Então, assim, era um orgulho a gente fazer isso, porque realmente a gente, como médico, não pode ter vergonha de dosar o nosso conhecimento. Muito pelo contrário, você tem que estar o tempo inteiro. E não é ir num congresso de injetáveis, e eu aprendi isso aqui, agora eu vou ganhar dinheiro, não. É você realmente ter o compromisso, como o Dr. Cleiton falou, de que o doente precisa de um bom médico.
né? E não é só você andar no carro do ano, nada disso. Você tem que fazer a medicina realmente por amor. Então, essa avaliação do médico, ela é fundamental. E a gente tem sempre que saber, ter a consciência de que a gente precisa fazer a coisa certa. Aqui eu dou aula na Universidade Federal, e assim, eu vou falar isso com orgulho, tem alguns alunos aqui, não estou falando porque vocês estão aqui, mas assim, a Universidade Federal ela tem egressos espetaculares. Né? Então, eles fazem residência médica, escutam a gente, então, assim, fazem residência médica, e assim, eu juro que eu tento, né, passar para eles o que eu aprendi na escola. Justamente fazer as coisas com supervisão, a gente não tinha. E era assim, uma honra, toda vez que o professor Zé Luiz está no centro cirúrgico, corre, vamos ver o que ele está fazendo. Era sempre assim, a parada do momento, né? Ele vai entubar, ele vai fazer uma regra, vai fazer a peridural. Uau! Ia todo mundo assistir. E não era só a gente residente, não. Era todo mundo mesmo. Era todos os anestesistas do centro cirúrgico que ia ver ele fazendo o procedimento. Então, assim, o exemplo constrói, né? O exemplo, a gente vê isso, se inspira e tenta fazer igual e manter sempre no mesmo nível, com a mesma ética, sempre fazendo bem feito. Né? Então, é isso. Eu acho que foi excepcional, que a gente leve isso para o futuro, que vocês entendam. Residência médica é importante, a história não acaba só quando vocês receberem o diploma, e o CRM tem que estar sempre atrás de algo mais. Ser médico é estudar o tempo inteiro. Né? A gente faz isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? Obrigada novamente.